Após demissão da Rede TV, Geraldo Luiz acerta a ida para o SBT. Mas o que ele vai fazer lá? Será que vem contratação por aí? Tem, hoje você vai entender tudo. Com informações do Na Telinha, depois de quase 2 anos na Rede TV, Geraldo Luiz decidiu encerrar seu ciclo no canal e já tem um novo destino, o SBT. Pois é, a informação foi confirmada na última quinta-feira, dia 20 de março, e a sua participação especial vai ser no programa do Celso Portiolli, Domingo Legal, e já está marcada para abril. Geraldo Luiz comandava na Rede TV 2 programas, o Geral do Povo, exibido aos domingos, e o Ultra Prêmio Show nas noites de terça-feira. Era Ultra Show e depois virou Ultra Prêmio Show. Durante esse tempo, ele construiu uma relação próxima com a equipe e com o público, tornando sua saída um momento assim de grande surpresa. O apresentador fez questão de agradecer a todos que estiveram com ele na jornada, incluindo sua equipe, o público e também o empresário Sidney Oliveira da Ultra Farma, que foi patrocinador principal dos 2 programas, patrocinador master, o rei, dos programas bancados na Rede TV. Ele destacou a importância da parceria e reconheceu o apoio que recebeu ao longo aí desse período. Nos bastidores circulava a informação de que Geraldo estava negociando um novo programa dentro da Rede TV Diário, porém o projeto não avançou, o que acabou levando o apresentador a buscar novos caminhos. Assim que seu contrato chegou ao fim, novas oportunidades surgiram, e uma delas foi um convite do SBT para poder participar do Domingo Legal. Ele vai estar no quadro Passa ou Repassa, que é um dos mais icônicos da televisão brasileira, que vai ao ar no dia 13 de abril. O convite para Geraldo Luiz aparecer no programa não aconteceu assim de última hora. Fontes garantem que essa conversa entre eles já vinha acontecendo há algum tempo. O SBT via no apresentador um nome de peso para poder agregar a atração, mas por conta do vínculo com a Rede TV, a negociação não pôde ser concretizada antes. Agora, com o contrato encerrado, ele está livre para novos desafios. A sua participação no Domingo Legal pode ser apenas o começo de uma relação mais duradoura com o SBT. Há rumores de que a emissora pode ter planos maiores para ele, dependendo aí da aceitação do público e também da repercussão da presença dele no programa. Desde que saiu da Record, onde se consolidou como um dos principais nomes do jornalismo popular e também do entretenimento, o famoso contador de histórias, ele passou por uma fase de mudanças. Na Rede TV tentou novos formatos, mas não obteve o mesmo impacto que ele tinha na antiga casa. Tentou fazer a mesma coisa que fazia na Record e não conseguiu. A sua passagem pela Rede TV foi marcada por desafios, especialmente em relação à audiência, porque a Rede TV é infinitamente menor que a Record. Embora tenha contado com o apoio do patrocínio e de um público muito pequeno, mas fiel, os números não foram tão expressivos e o retorno financeiro não foi bom. Mesmo assim, ele se manteve no ar e entregou programas que trouxeram informação e entretenimento também ao público. Ele sempre ressaltou que fazia a televisão com paixão e que seu compromisso maior era com o telespectador. Com um estilo único que mistura emoção, sensacionalismo, humor e uma maneira própria de contar histórias, Geraldo Luiz se destacou ao longo dos anos por sua capacidade de se conectar com a audiência. O Domingo Legal, por sua vez, é um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira e ultimamente tem trazido vários nomes aí de várias emissoras. Luiz Bate, que saiu da Record, na semana que foi anunciado que ele tinha saído, ele já foi lá no programa do Celso. Ana Furtado recentemente esteve lá. Enfim, o quadro conhecido pela clássica Torta na Cara, um jogo que sempre rende momentos muito engraçados e de muita descontração. Sem dúvida alguma, será muito bacana ter a participação de Geraldo Luiz num programa que ele antes concorria aos domingos, numa época em que o SBT estava perdendo de lambuja para a Record, porque em 2016 para 2017 o SBT, na faixa das 11 até as 13 da tarde, exibia o Mundo Disney,
que foi um horário comprado, né? O Silvio Santos cedeu esse espaço para Disney e o Domingo Legal começava às 13 horas da tarde, 1 da tarde e até às 3. E, obviamente, que a entrega, né, de desenho para um programa de entretenimento era horrível. E o Domingo Show nadou de braçada nesse tempo e a Record ficou na vice-liderança, né, isolada aí tranquilamente. E quando o Celso começava às 3 horas da tarde, né, 1 da tarde, não conseguia levantar a audiência. Geraldo Luiz e Celso Portiolli já se conhecem há anos e têm uma boa relação nos bastidores, embora eles tenham, né, disputado e concorrido durante um tempo aí a audiência. Mas sempre criam, né, inventam, na verdade, essas tretas, né, entre apresentadores que disputam o mesmo horário. É igual antigamente quando tinha Faustão e Gugu. Sempre que um nome de peso sai de uma emissora, especula-se sobre o seu futuro. Com uma carreira consolidada e um público fiel, Geraldo Luiz tem chances de conquistar um novo espaço na TV e continuar fazendo o que mais gosta, se comunicar com as pessoas. A passagem dele pela Rede TV pode ter sido muito curta, mas serviu como uma fase de aprendizado e, claro, adaptação a novos formatos, porque o Ultra Premium Show foi um programa de game show, né? De certa forma, eu acredito que foi até uma tentativa da própria Rede TV de desvincular ele desse formato chato que ele quis fazer, que sempre fez, de programa antigo, de programa retrô, de contar história, de ficar enrolando. Isso aí não dialoga mais com o telespectador, sabe? Aí falava, não, eu vou contra ao rumo que a televisão vai hoje. Mas, meu amigo, não dá audiência. Se você colocasse esse Ultra Play Show no domingo, talvez desse uma audiência boa, mas tem outros apresentadores que não querem mudar a casca. É igual você colocar a Cristina Rocha, que apresentou anos de Casa de Família, para apresentar um jornalístico. Foi o que aconteceu. Fracassou, não quis, saiu fora. Então o Geraldo Luiz é o mesmo exemplo. Ele quer fazer a mesma coisa que ele fazia na Record, porque como ele deu certo com esse formato, ele acha que vai viver disso para sempre. Não é assim que funciona. Não é assim. A gente precisa mudar de formato. O próprio Celso Portiolli foi um cara que se reinventou. Apresentou N programas no SBT. Ah, mas tem diferenças. Não, mas apresentador de televisão tem que se reinventar. E o Geraldo Luiz não se reinventou. Tá vivendo na década de 80. Tá em 2025 e ele tá vivendo na década de 80. Não é assim que funciona. Não adianta você tentar fazer programa antigo. Isso tudo não vai dialogar mais, não bate mais com o público. O telespectador de hoje em dia, ainda mais televisão aberta, que, enfim, a audiência, a atenção das pessoas está cada vez mais difícil. O telespectador quer coisa nova, quer game, quer diversão. Aí o cara vai lá fazer um programa totalmente nada a ver. O Geraldo Povo, aos domingos na Rede TV, tinha a chance sim de se levantar. Só que começava às 5 da tarde no domingo, aí no outro domingo começava outro horário, o público não se consolidava, sabe? E assim, desde que Eliana deixou o SBT, o Portiolli, que o Geraldo Luiz vai agora em abril, no dia 13, né? O Portiolli e a direção do SBT decidiram, como você sabe, apostar no Domingo Legal esticado, né? Porque agora ele tem 7 horas, é de 11 até 6h15. E no começo, quando iniciou nessa ideia, a estratégia funcionou muito bem. Então os números de audiência foram ótimos, consolidou a atração como uma das principais opções, né, para as tardes de domingo. Só que o tempo foi passando e os primeiros sinais de desgaste começaram a aparecer. A chegada do Acerte ou Cai Game Show, muito bom por sinal do Tom Cavalcante na Record, mudou o jogo. O novo programa caiu no gosto do público, trazendo algo novo, uma dinâmica, uma proposta divertida que conseguiu pescar a atenção de uma parcela significativa da audiência dominical. Com isso, o Domingo Legal passou a enfrentar um desafio real: manter o público engajado assistindo o programa por tantas horas seguidas. No início, Portiolli conseguiu segurar bem a maratona televisiva, mas o cansaço começou a bater, não só nele, mas também no público. 7 horas, né, de programa é um tempo muito longo, né, longo demais, para um formato que, apesar de carismático, pode acabar se tornando aí repetitivo. O problema, segundo o Flávio Rico do portal Léo Dias, não é apenas a duração, mas sim a falta de novidades dentro do próprio programa. Diferente do Acerte ou Caia, que tem uma dinâmica muito bacana, acelerada, né, com provas surpreendentes e o humor inconfundível do Tom Cavalcante, que é um, enfim, gênio do humor, o Domingo Legal tem apostado nos mesmos quadros de sempre, sem grandes inovações. Entra ano e sai ano e segue a mesma coisa, passa e repassa, aqui a gente ganha mais, aquele quadro da Van. Pô, se antes a concorrência era mais previsível, agora a Record colocou uma pedra no sapato do SBT. O programa Tom Cavalcante, que é um hit
ritmo que agrada tanto adultos quanto crianças, além de contar com um apresentador que sabe dosar humor e emoção na medida certa. Diante desse novo cenário, o SBT precisa tomar uma decisão urgente. Ou volta a reduzir o tempo de exibição do Domingo Legal, deixando de ter 7 horas e voltando a ter apenas 4, ou volta para um formato ou passa a investir, né, num tipo de conteúdo novo, com novos quadros, para poder trazer e atrair, né, o interesse ali do público. A verdade é que não dá para continuar como está. Se o SBT insistir nesse formato arrastado, corre o risco de desgastar não só o programa, mas também a imagem do Portiolli, que há anos se consolidou como um dos principais apresentadores da televisão brasileira. O que não pode acontecer é o Domingo Legal perder relevância e se transformar em um programa cansativo, sabe? Que as pessoas assistem apenas por hábito, sabe? Sem aquele real entusiasmo. Quando isso acontece, a audiência começa a cair e recuperar o fôlego pode ser um desafio ainda muito grande. O Portiolli sempre teve o carisma necessário para poder segurar um programa ao vivo por várias horas, mas até ele precisa de um formato, né, assim, de um tipo de conteúdo novo que favoreça o cara. 7 horas no ar é desgastante para qualquer apresentador, mesmo que ele não faça ao vivo às 7 horas, né? Ele faz ao vivo de 4 horinhas com passa-repassa, aí entra o quadro da van, aí depois, eventualmente, no domingo ele faz ao vivo ali a outra parte, né? Semana passada teve o famoso da internet, né? Enfim, agora parece que vai ter dia de sorte no domingo, então assim, ele divide um pouco, mas se a programação não é atraente, basta você mudar um clique para você poder ir para um lugar mais interessante, porque dá 16 horas, que é a hora do programa do Tom, e a audiência dele, do Celso, cai. Então assim, o programa já não tem mais o mesmo fôlego de antes, e a chegada do Acerte Ocaia apenas acelerou um problema que já vinha se desenhando há algum tempo. Muita gente falava assim, ah não, mas a Record tá caçando audiência por conta do futebol, mas domingo passado nem teve futebol, e o Celso ficou em terceiro lugar. Então não quer dizer que é futebol, realmente o público está enjoado, porque o Celso Portiolli passo a repassa, primeiro horário, aí vem aquele quadro da van, comprar é bom, levar é melhor, aí entra Até Onde Você Chega, que é um quadro novo, mas é um game, mais do mesmo, aí eventualmente vai famoso da internet, sabe? Então, de verdade, tem que ter uma mexidinha. O SBT, de verdade, e o Celso, porque o SBT, gente, só tem audiência mesmo, e só se mantém na vice nos domingos. Porque nem aos sábados a coitada da Virgínia Fonseca tá tendo audiência a mais. O programa dela, que era um sucesso aí quando começou, também tá ficando chato. E as pessoas sabem, o telespectador, ele manda no controle remoto dele. E ele sabe aquilo que é melhor. Entendeu? Então o Tom Cavalcante, na minha opinião, o Acerte Ocaia é um excelente programa, eu assisto, é muito legal. Quando dá 4 da tarde eu coloco na Record já, né? Então assim, pro Celso poder atrair a audiência, atrair o público, tem que ter alguma coisa interessante. Eles estão se mexendo, tá? Não vou dizer pra vocês que tá do mesmo jeito. Eles estão se mexendo, eles botam no último domingo, eles exibiram, botaram o Até Onde Você Chega na primeira hora. Porque o Domingo Legal, como tem 7 horas, eles conseguem colocar vários programas ali, enfim, dentro uma reportagem, fazer uma brincadeira, fazer uma entrevista. Então eles botaram no último domingo Até Onde Você Chega durante 1 hora, de 11 até meio-dia, quase 1 hora da tarde, de 11 até 1 da tarde, meio-dia e meia, meio-dia e 40. Aí entrou Passa Repassa foi até 3h40. E aí entrou esse Comprar é Bom, Levar é Melhor, que é da Havan. E aí entrou depois o famoso da internet. E aí entregou pra Rebeca. Então assim, precisa ter uma mexida. Aí agora no próximo domingo é a mesma coisa. Passa, repassa ao vivo. Aí vem Comprar é Bom, Levar é Melhor e Dia de Sorte. Que eu não sei se vai ser ao vivo, mas tá com cara de ser gravado. Porque o Celso grava na semana algumas coisas. Gravou Até Onde Você Chega. Então eu acho que porque nem o Celso tá querendo fazer programa ao vivo. Beleza que o SBT, né, realmente tá agora com uma economia muito grande. Programas que antes eram gravados durante vários dias estão sendo gravados tipo em 2 dias ou até em 1 dia, tipo 3 programas gravados. Então o SBT tá economizando muito. Até o programa do Ratinho, que era feito no Estúdio 6, agora é feito no Estúdio 1, que é o mesmo onde é feito o Domingo Legal. Então assim, é uma economia muito grande que o SBT tem feito, né, aí ultimamente. Então o canal corre o risco de ver a sua audiência cair ainda mais. Porque a disputa pelo domingo tá cada vez mais acesa.
mais acirrada do que nunca. E a Record não tá pra brincadeira. Com o Cavalcante no comando do Asset Ocaia, o programa conseguiu trazer uma energia nova para a programação dominical. Se o SBT não reagir rápido, pode acabar perdendo o espaço que levou anos para poder conquistar. O público já mostrou que gosta de novidades, e o sucesso do programa do Tom Cavalcante é uma resposta disso aí, é uma prova. Resta saber se o canal de Daniela Berutti vai reconhecer o problema a tempo e tomar as medidas necessárias para poder tomar aí, né, e manter o Domingo Legal competitivo, porque no final das contas, o que realmente importa é ver o que o público quer. O público tem que decidir o que ele quer assistir. Se as pessoas estão começando a se cansar do formato atual, ignorar o sinal pode ser aí um erro fatal, porque nem tudo é dinheiro. O que não pode acontecer é o Domingo Legal se transformar em um programa morno, que apenas preenche a grade de programação sem gerar aquele real engajamento. Se o SBT quer manter o Portiolli no topo das tardes de domingo, precisa agir agora. O tempo está passando, o relógio está correndo e a concorrência já está um passo à frente. E Geraldo Luiz no SBT, né, realmente é algo que a gente pode esperar aí. Será que ele pode ir para o canal? Né, tá livre. Se ele fosse fazer assim algo diferente na televisão, pô, seria muito legal, cara, você ver o Geraldo lá, né? Mas não sei, o cara não quer, o cara quer ficar no mesmo formatozinho chato de programa dominical, de ficar contando história. Esse tipo de coisa não dá mais audiência, não engaja. Pode ser em qualquer lugar, pode ser até no canal americano, não adianta, sabe? Enfim, será que vem um programa novo pro Geraldo Luiz por aí? Ele, para quem acompanha a televisão aberta, sempre teve um estilo muito característico, né? O cara gosta de contar história, gosta, né, desse tipo de conteúdo, e apostar no emocional, né, e se conectar com o público é o que ele mais gosta de fazer. Teve o seu auge na Record? Teve ganho de audiência? Teve. Criou uma identidade forte? Criou. Mas a sua carreira deu uma desacelerada muito grande. E até na Rede TV teve polêmicas lá, né? A Marlene Matos começou dirigindo um programa dominical, teve polêmica lá com o negócio de jabá, ela saiu, entrou o Robson Cirilo, então tudo isso acaba dificultando e até complicando a imagem do patrocinador, que é o Sidney, e também até do próprio Geraldo. Mas tá dada a informação aí de que Geraldo Luiz acertou com o SBT após sair da Rede TV e em breve vai participar aí do Domingo Legal com o Celso Portiolli, e quem sabe pode ter um novo programa lá. Enfim, se ele for ou não contratado, porque o Luiz Bate, como nós comentamos aqui, tá negociando com o SBT, né? Ele e o SBT estão namorando, mas o SBT quer que ele faça jornalismo e ele quer fazer entretenimento. Aí fica esse jogo de empurra e empurra. Eis a questão. Tá dada a informação aí. Valeu!